vou cantar e dormir. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Mais uma vez, acredite, há um Deus que Ele luta por você. Há um Deus que diz que quem bate a porta se abre, quem luta vence, aquele que pede recebe. Hoje é dia para você buscar o seu sucesso, a sua conquista. Então não aceite sair daqui hoje de qualquer maneira. Diga para a tua alma, para o teu espírito: eu vou romper em fé, eu vou ultrapassar o meu limite, eu vou mais longe do que a vida me pôs. Amém, gente? Quem crê nisso, diga eu creio. Diga eu creio. Então vamos cantar. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, tu me dás a chance de crescer como o mar. As montanhas e vales, desertos e mares, cada canção me leva pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e dormir. A cada dia vou viver, rompendo em fé. O seu poder, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver. Vocês vão lutar e vencer. Vou lutar e vencer. Mais uma vez, vou lutar. Vou lutar e vencer. Vou lutar e vencer, vou cantar e a cada dia vou viver, a última vez, vou lutar e vencer, vou cantar e colher, a cada dia vou viver, vou viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, gente. Nunca outro dia igual, é mais que é para Jesus, não para não. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Você não está sozinho, não. Jesus é contigo nessa caminhada. Se você está num deserto, numa luta, numa dificuldade, a Bíblia diz que ele foi com Israel durante 40 anos, a vida toda. Mas os 40 anos, a Bíblia diz que a comida não faltou, a roupa não se estragava. A Bíblia diz que 40 anos, de dia Deus mandava nuvem para proteger, à noite coluna de fogo para aquecer e para dar direção. A boa notícia, Deus nunca vai te abandonar, Ele é contigo. Amém, queridos? Feche os seus olhos, segure na mão de quem está perto de você. A Bíblia diz que 2 é mais forte do que 1. Feche os seus olhos. Prepara o nosso coração, Deus, para que também possamos viver esse milagre, Deus. Porque como diz a letra dessa canção, nunca houve dia, noite, momento como aquele. E que o Senhor hoje também possa operar, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Meu Deus, nada do que foi feito, nada do que o Senhor tem para fazer vai se cumprir se o Senhor não se fizer presente.
Então se faça presente, ó Deus, em cada louvor, em cada canção, meu Deus, em cada mensagem, em cada adoração, em cada oferta, porque nós somos uma oferta viva a Ti. Hoje é um dia para quem quer ser coluna na casa de Deus, para aqueles que querem se destacar, para aqueles que querem ir mais além, para aqueles que querem vencer e assumir o seu lugar diante de Ti, Espírito Santo. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio demanda lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio demanda lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, Ele faz. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Diga, Senhor Deus, diga, Senhor meu Deus, diga, eu creio que eu não estou só. Seja comigo, me faça chegar até onde o Senhor determinou. Diga, Senhor, eu não vou morrer no deserto, eu não vou desistir. Sei que os meus sonhos, sei que as minhas promessas se cumpram na minha vida. Diga, bênção de Deus, venha sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Então vamos aplaudir a Ele, que Ele é digno. Oi, vamos declarar, nunca houve noite. Aleluia. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol com a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio emana a cruz, ao lado de Jesus. haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio emana da cruz, ao lado de Jesus. Solta essa voz grande. Aquilo que parecia, Ele faz. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou mais uma vez aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Diga pra ele assim, ó, usa-me. Usa-me, sou meu milagre. Olha que bonito, gente. Usa-me, eu quero ser. Mais uma vez, usa. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me. Usa-me, Mais uma vez, usa. Diga a Deus.
Usa-me, só teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me. Vamos terminar assim, ó. Aquilo que parecia Faça, Deus. Aquilo que parecia não ter saída. Faça. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos aplaudir a Jesus Cristo, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente por favor, querido. Sente. Olha, eu disse que esse culto seria diferente, vai ser. Eu estou mudando aqui já o jeito de fazer aqui para terminar um pouco mais cedo, em nome de Jesus. Agora eu queria que você se preparasse para dar o seu testemunho a Deus. O seu testemunho tem que ser na tua vida como uma oferta que você vai dar a Deus. Aliás, já que eu estou mudando a reunião, deixa eu fazer o seguinte, em nome de Jesus. Deixa eu fazer o seguinte agora, já que eu estou mudando a reunião. Deixa eu aproveitar agora e já vou pedir aqui a você que diz, pastor, eu quero ser coluna na casa de Deus. Você quer ser coluna na casa de Deus? Normalmente eu recolho os votos no envelope no final. Hoje eu quero recolher no começo, porque daqui a pouquinho eu já vou pegar da pedra e vou jogar lá. Lembra daquele voto que você fez a Deus? Não importa, se é envelope do dízimo de oferta, pastor, eu fiz. Enquanto eu vou catar testemunho, preste atenção nisso. Você tem uma bênção para contar, você vai subir nesse altar e vai falar das grandes coisas que Deus fez. Eu não vou lá embaixo não, você vai subir no altar hoje para contar as grandes coisas que Deus está fazendo na sua vida. Deus está te prosperando, te abrindo portas, te sobrando, te livrando, te guardando. Pastor, Deus está me abençoando. Então eu quero ouvir você que tem uma bênção para contar. Pastor, eu tenho uma bênção para contar. Ouça aqui agora. Pode vir. Você que tem uma bênção para contar, pode vir. Preste atenção nisso. Você vai dar duas ofertas para Deus hoje. A primeira é a do louvor pelos testemunhos. A segunda, cada voto que você fez a Deus. Envelope do dízimo de oferta, o voto do envelope, você que diz quero ser coluna na casa de Deus, só dobra aqui, ó. Senão o povo vai colocar na pedra e vai sujar o de óleo aí, o envelope. Mas preste atenção. Você diz, eu tenho um testemunho, você vai subir aqui, eu vou falar com você. Eu vou conversar com você aqui agora, ouvir o que Deus fez na sua vida. Pastor, Jesus me abençoou. Valeu a pena ter buscado, ter recebido a oração, feito a campanha. Então vem aqui e suba aqui no altar. Mas enquanto você vai ouvir os testemunhos, você diz, pastor, eu também já quero dar uma oferta para Deus. Já quero colocar aqui sobre essa pedra. Eu quero você que trouxe o envelope do dízimo de oferta. Só envelope, não traga oferta, não, depois eu recolho. Agora só os votos. Você diz, eu trouxe o envelope do dízimo, o envelope de oferta, aquele envelope de eu quero ser coluna na casa de Deus. Os pastores obreiros vão passando aí, pode trazer, você mesmo vem e coloca na pedra aqui, ó. Você vai colocar nessa pedra, tá bom? Os pastores vão passar só para levar a máquina, levar o envelope de dízimo para quem precisa. Você preste atenção nisso, você vai trazendo, mas vai ouvir um testemunho. O pastor não vai perder tempo, porque eu quero lá no final ainda contar com você em nome de Jesus. Vamos começar com o nosso irmão aqui. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome, amigo? Madison. O que Deus fez, seu Madison? Pastor, eu tenho uma empresa de construção civil na área de terraplanagem e asfalto. E eu precisei serviço com um grupo aí grande aqui em Manaus. E a gente já estava com mais ou menos umas 12 notas lá, encalhadas lá, deixando lá e não tinha pagamento. E eu peguei essas notas e trouxe aqui, dei para o senhor orar com sua esposa, o senhor abençoou. E hoje eu recebi a ligação, já foi autorizado o pagamento e a partir dessa semana já vai estar recebendo. Em nome de Jesus. Valeu a pena, meu amigo. Amém. O senhor falou para mim do caso, o senhor estava um tempo esperando e não saía. Isso, eu vim aqui. Depois da oração, Deus abençoou. Deus abriu a porta. Abriu a porta. Palmas para Jesus, queridos. Tem mais. O que mais que Deus fez? Eu estava viajando para o Nordeste e a minha esposa compareceu na igreja e pegou aquele envelope do dizimão, né? Envelopão do dizimão. E quando eu cheguei, eu recebi uma ligação aí de uma empresa grande e eu fiz o asfalto de todo o pátio lá e foi abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus, pessoal. É bênção que não acaba mais. Parabéns, seu Márcio.
Em nome de Jesus. Pessoal, preste atenção. Você vai trazer os seus votos, mas preste atenção nos testemunhos, porque é uma dupla oferta. Você está colocando o seu voto no altar, mas ouça o que Deus fez na vida de alguém, Ele também vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus vai fazer muito. E lá no fundo está chamando. Os pastores estão passando aí. O nome da senhora? Evanilson. O que Deus fez, Evanilson? Pastor, eu participei dessa campanha dos conquistadores. Eu determinei na minha vida que eu nem entraria em 2016 desempregado. Graças a Deus. Conseguiu? Estou empregada. Está empregada. Jesus é a grande escola. Parecendo filhos para a senhora? Não. Ainda dizem que estamos em crise, que na crise ninguém vence. E a senhora conseguiu. Conquistou. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Mais uma conquistadora. Mais um conquistador. Qual é o nome do senhor? O que Deus fez, amigo? Provisão, né? Provisão. Eu peguei a oferta, né? Sim. Comprometi com Deus de dar aquela oferta. E também tinha compromisso aí para pagar a IPVA do carro. Sim. E eu estava sem dinheiro. Não esperava? Não esperava. Mas orei a Deus que Ele me honrasse. E Deus enviou pessoas que veio com provisão para mim. Paguei o IPVA e trouxe o envelope, a oferta que tinha para dar. Glória a Jesus, mais um conquistador. Vamos aplaudir a Jesus. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe. Qual é o nome da senhora? O que Deus fez, irmã? Deus fez muitas coisas na minha vida. Primeiro foi a restauração do meu marido, que meu marido teve uma loucura na cabeça, né? Ele foi internado, amarrado numa clínica psiquiátrica, e ele transformou a nossa vida, né? Aí fomos para a igreja. Hoje em dia nós somos obreiros da igreja, e nessa campanha, desde o começo, assim, a gente vinha trabalhando, nada dava certo, né? Quando nós começamos a fazer essa campanha, aí tudo assim, as portas foram se abrindo. Aí teve um dia, no dia das colunas que o senhor fez aqui, que era para dar um baixo, derrubar. Aí eu só disse assim, quem tem, mas tem que pegar o envelope com fé. E eu peguei aquele envelope com fé, mas eu não tinha na hora, né? Quando eu cheguei no carro, que abri a bolsa, tinha R$150 dentro da minha bolsa. Aonde veio? E na hora eu peguei e separei logo a minha oferta e a dele, botei logo no envelope. Isso daqui é a oferta da igreja. É a provisão. Aí viemos. E aí a reforma da nossa casa, nós estávamos planejando fazer a garagem do carro e o pátio da nossa casa, né? E não, as portas não se abriam. Quanto tempo só estava tentando reformar? Estava com uns 2 anos. 2 anos tentando. E aí quando começou essa campanha, e agora nós já fizemos parte da nossa casa, a garagem está assim uma bênção. Mais uma conquistadora. Vamos aplaudir a Jesus, gente. Deus abençoe, irmão. Qual o nome da senhora? Boa noite. O que Deus fez? Na terceira semana que eu estava fazendo a campanha, e o carro ele já estava quebrado, né? Tinha que comprar uma peça e era um valor muito alto, e o meu irmão me abençoou, né, para comprar a peça. Só que a peça não era essa peça, e o carro ficou parado. Eu passei a campanha toda, até hoje, vindo e voltando de ônibus. Mas também eu disse, eu vou até o final. Não viu dificuldade? Não vi dificuldade. E quando foi hoje, pastor, eu levei o carro, né? A gente conseguiu comprar o que faltava, a gente levou o carro até o serviço do carro, foi abençoado. E o nosso carro está aí, eu vim de carro hoje, eu ia contar a minha bênção. O que mais? E também está na reforma, que até quando eu testemunhei aqui, que meu irmão tinha me abençoado, eu disse, Jesus ou é o carro ou a casa. Como o carro dá, né? Eu vou dar prioridade para a casa. E Deus usou o meu irmão de novo. Hoje ele ligou para mim, ele disse, mana, vê qual das duas cerâmicas que você gosta, mais gostou. Aí eu disse, poxa, tá lindo, todas as duas estão lindas, mas eu gostei mais dessa vez. Ele disse, então manda medir lá o teu piso e vem aqui buscar a cerâmica que já é sua. Aleluia! Mais uma conquistadora. Vamos aplaudir a Jesus. Deus abençoe a senhora também. Qual o nome da senhora? Boa noite. Boa noite. O que Deus fez aí? Olha, eu fiz 3 propósitos nessa campanha, né? Só que eu só consegui, Deus me abençoou em um, né? Mas já vai me abençoar nos outros 2. Com certeza, começou, vai até o fim. É porque eu tinha um carro velho no ano, né? Que era bem conservado. E eu fiz o propósito, quando ele saísse da oficina, que eu tinha pintado, uma reforminha nele, ele não ia esquentar o lugar lá na minha garagem. Ele ia ser vendido e eu ia ser abençoada para conquistar meu carro novo. E eu vou receber meu carro novo quarta-feira. Quarta-feira chega o novo. Vamos aplaudir a Jesus. Mais uma conquistadora. Parabéns. Qual o nome do amigo? O que Deus fez?
Porta de emprego, pastor. Quanto tempo você ficou desempregado? Eu fiquei desempregado há cerca de 1 ano. Olha aí, a famosa crise. E aí, como é que você conseguiu? Eu consegui depois da perseverança, depois de 5 vezes entregar o currículo nessa empresa chamada Veiga de Transportes Coletivos. Também, pastor, foi na hora que o senhor, não lembro, uma segunda-feira que o senhor disse que é necessário desejar ser coluna da casa de Deus. Na hora que eu entendi isso, veio no meu coração: eu quero ser coluna da casa de Deus. E eu consegui essa vaga. No outro dia me ligaram. Jesus abriu a porta. Jesus abriu a porta. E agora você é coluna na casa de Deus. Mais um conquistador. Vamos aplaudir a Deus, gente. Parabéns, amigos. Deus te abençoe. Qual é o nome da senhora? Maria Meire. O que Deus fez, Maria? Pastor, desde março nós tínhamos um ponto comercial que estava desalugado, né? E a gente não conseguia alugar, né? Então eu tinha pegado a pasta, né? Aí eu tinha contado 2 segunda-feiras quando começou, né? Aí ele falou assim, meu marido falou assim: a gente não vai conseguir alugar esse ponto. Aí todas as pessoas que a gente colocou o anúncio era só para restaurante, né? E ele não queria restaurante, ele queria para distribuidora de produtos secos, né? Aí eu disse assim: já que Deus está mandando ser restaurante, é restaurante, né? Aí quando eu comecei a participar da campanha aqui, não é, dos conquistadores financeiros, aí no passado mais 3 segunda-feira, uma senhora ligou e disse que queria alugar o ponto para restaurante. Aí ele disse: olha, eu só vou alugar se você me pagar adiantado R$5.000. Ela disse assim: sim, eu vou passar o dinheiro agora para você. Olha aí. E está alugado o ponto comercial. Deus mandou a bênção. Conquistou. Vamos aplaudir a Jesus. Parabéns. Deus abençoe. Qual é o nome da senhora? O que Deus fez, irmão? Eu coloquei o propósito no coração desde o início e pedi do Senhor, né? Eu coloquei o propósito no coração porque eu estou começando com o aluguel de vestido de noivas, né? E estava sendo um pouco, uma concorrência grande, na verdade. Mas quando eu cheguei aqui, eu determinei também, sempre coloquei no meu coração que no reino do Senhor não havia crises, né? E para a honra e glória do Senhor, a partir do momento que eu comecei a fazer essa campanha, determinando, usando a fé e o conhecimento também adquirido aqui, o Senhor tem me dado vitórias, o Senhor tem me dado mais clientes, o Senhor tem surpreendido nos aluguéis. Glória a Deus. Amém. Conquistou. Palmas para Jesus, querido. Parabéns. E o casal? O que Deus fez? Boa noite. O que Deus fez? Priscila. Pode falar. Quem vai falar? O marido. Boa noite. Boa noite. Deus tem abençoado a gente grandemente, pastor. Tudo começou, na verdade, a partir do princípio de uma decisão. Eu tenho um tempo de Ministério da Graça e nunca tinha participado de nenhum propósito, nenhuma campanha de segunda-feira. Voltado à prosperidade. Isso, voltado para a prosperidade. E a gente passou uma fase muito difícil. Eu represento uma empresa de São Paulo que passou uma fase muito turbulenta e passou por volta de 7 meses sem me pagar salário, e a nossa vida virou uma bagunça, uma verdadeira bagunça. Além de toda a dificuldade, de toda a humilhação que a gente passou, mas Deus é tão grandioso que nessa fase, nesse molde que nós estávamos passando, melhorando o nosso entendimento com todas as segundas-feiras, com a palavra que o Senhor estava ministrando aqui, melhorando o nosso entendimento, a gente tem vencido, a gente tem conquistado bastante coisa. De um gestor fracassado, que eu estava conduzindo essa empresa, trancos e barrancos, empurrando com a barriga, Deus preparou uma sociedade para mim. Hoje eu sou sócio proprietário da empresa. Aleluia. Conseguimos pagar, tinha mais de R$50 mil de dívida, conseguimos pagar essas dívidas, para a honra e glória de Jesus. E a minha esposa trabalha para uma empresa de produtos naturais, né? E ontem, com o trabalho, com o esforço, a gente recebeu um comunicado da empresa que nós ganhamos um cruzeiro totalmente pago para a nossa família viajar em fevereiro do ano que vem. Aleluia! Vamos para Jesus, gente. Conquistaram, parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe, parabéns. Nome do Senhor? Zé Félix. O que Deus fez, Zé Félix? Minha cura do óleo. Para 100 mil orações. 100 mil orações. Problema da coluna, tá me dando muito. Olha, não está conseguindo, aí eu determinei, quando passei o óleo, foi curado. Jesus me curou. Palmas para Jesus, Deus é lindo. Parabéns, Zé. O que Deus fez aí? Robert, em termos de emprego. 2 semanas atrás, eu recebi a notícia que eu tinha sido desligado da empresa, né? Só que eu ia pagar a Visa.
Aí eu comuniquei a minha esposa, ela disse, não, se a gente tinha colocado o propósito daquele de colocar valor, de estipular valor de salário, né? Que o senhor tinha determinar, né? Aí a gente tinha conversado com a minha esposa, ela disse, então, se não for nessa empresa, será na outra. O Senhor vai abrir as portas. Aí tá bom, eu sossegado, graças a Deus, sempre vim na segunda-feira aqui. Aí no outro dia, eu comuniquei a minha esposa, né, que eu fui comunicar logo cedo. O rapaz foi lá levar meu aviso, eu assinei tudinho e tudo mais. Então eu fiquei tranquilo, né? Coloquei na mão do Senhor. Quando foi no outro dia, ele me ligou. Ele disse, Robert, eu tenho uma notícia boa, outra ruim. Eu disse, pode falar, já tá caminho andado. Tô pronto. Aí eu tô pronto. Tá bom, a notícia boa é que o dono da empresa viu teu aviso e rasgou. Então tu traz a cópia que a gente vai dar baixa no teu aviso, tu não vai mais pagar aviso. E a ruim, que eu não achei ruim, que você vai entrar de férias dia 18. No caso eu vou retornar agora na segunda-feira que vem, agora já estou retornando ao trabalho. Né? Nesse período agora estou tudo de férias. Mas é vitória. Não, conquistou, vamos aplaudir a Deus. Parabéns, Deus abençoe. Em nome do Senhor, Eliseu, o que Deus fez, Eliseu? Eu estava passando por uma situação muito difícil, né? Que eu tenho uma pequena empresa e a coisa não estava funcionando. A partir do momento que eu comecei a fazer a campanha, as coisas se abriram. Fluiu, né? Agora está certo. Está tudo certo agora, graças a Deus. Minhas contas que estavam bloqueadas, eu bloqueei todas, eu fiz novas contas. E também o meu filho, está num certo período de engenharia civil, não estava conseguindo nem sequer um estágio, né? E ontem a prefeitura chamou ele, não como estagiário, mas como funcionário. Só vitória. Conquistou, seu Eliseu. Vamos aplaudir a Jesus. Deus está abençoando, querido. Vai na paz. Agora eu pergunto para você: tem gente que diz, pastor, vale a pena vir na segunda-feira? Vale, pessoal. Perde aquela pessoa que não vem, aquela pessoa que não existe. Eu não sei se você ouviu, não sei nem que hora que é. Ficamos 15 minutos aqui, ou 20 minutos ouvindo testemunho. E não para. Jesus ele vai fazer muito mais. A campanha dos conquistadores vai terminar hoje, mas as bênçãos de Deus não podem terminar na sua vida. Eu vou entrar na mensagem agora, prepare o seu coração, uma mensagem objetiva para te levantar. E outra coisa, se você era alguém que tinha dúvidas, não sei se vale a pena, não deixa de vir a segunda-feira. A campanha termina, mas a bênção não. Segundas-feiras próximas, se programa estar na casa de Deus e decida, 2015 não vai terminar sem eu também subir nesse altar e contar minha bênção em nome de Jesus. Quem está nessa fé, pessoal? Esse ano não pode terminar sem você subir. Segunda-feira que vem eu vou estar com vocês de novo. Você vai subir nesse altar para contar de mais bênçãos que Deus vai fazer nessa vida em nome de Jesus. Quem crê nisso, pessoal? Você crê ou não crê? Você viu, às vezes a pessoa diz, pastor, mas só fala de fidelidade financeira. Ora, hoje eu culto para quem quer prosperar. E se você quer prosperar, honre a Deus, porque Deus ele vai te honrar. Tá certo? Feche os teus olhos, coloque a mão, a Bíblia sobre o teu coração. Feche os teus olhos em nome de Jesus. O nosso Deus, ele é forte. O nosso Deus, ele é tremendo. Ele é um Deus que prometeu que nunca te deixaria, que ele jamais te abandonaria. Você pode fechar os seus olhos. Pai, fala conosco. Hoje é um dia, meu Deus, para aquelas pessoas que querem, meu Pai, ver milagres na vida deles. Nós ouvimos aqui pessoas contarem, ó Deus, de curas, de prosperidade, de maravilhas. Meu Deus, o Senhor não parou de trabalhar. O Senhor continua sendo o mesmo Deus do ontem, do hoje e do sempre. O Deus que faz milagres. Opere milagres na vida de cada uma dessas pessoas. Que Deus possa fazer grandes coisas hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Tu és o rei dessa terra. Tu és o rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Você pode cantar também? Ninguém é como o nosso Deus. Ele faz, queridos. Grandes
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Só mais uma vez, declare. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Muito obrigado, Senhor. O meu coração dentro de palavras, de fé, de que comigo também ouvirei grandes sucessos para a glória de Deus. Digam amém e graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia. Palmas, pode aplaudir, é Jesus que merece. É para Deus. Salmo 128. Você tem a sua Bíblia, abra, por favor. Eu quero hoje fazer o teu coração ferver de fé, pessoal. Mas por quê? Porque eu tenho fé para lhe dar? Não, o homem não tem fé para dar para outro homem. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, mas ouvir a voz do homem? Não, ouvir a voz de Deus. De Deus. Então eu não tenho capacidade de fazer o teu coração se encher de fé, mas a palavra de Deus faz isso. Vamos dizer que você conheça alguma pessoa que é moda hoje em dia, que trabalha com motivacional. A pessoa chega e diz, é bonito, isso é grande, isso é não sei o quê, e a pessoa sai lá sentindo tal. Mas é que uma bexiga de ar. Quando enfrentar a primeira dificuldade, vai furar o balão. A bexiga ou o balão, como vocês conhecem aqui, vai explodir e você vai perder tudo. Então, mais do que uma motivação, mais do que você ter uma autoestima, mais do que você sentir o tal, é você ter essa fé. Aliás, eu tenho dito nessas reuniões de segundas-feiras que a única coisa que Deus ele deseja é ser acreditado. Deus ele só pode fazer aquilo que ele prometeu, pessoal. Por isso que é importante você vir na reunião da prosperidade para ouvir o que Deus está falando, para entender o que Deus tem para você, para compreender o recado, a vontade, os planos e propósitos de Deus. Salmo 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado, olha aqui, pastor, bem-aventurado, olha aqui para mim, tem pessoas que infelizmente elas não assumiram o seu lugar em Deus. Eu disse, acabei de falar que a única coisa que Deus pode fazer é aquilo que Ele falou. Mas se você não souber o que Deus disse, Ele não vai poder fazer nada para você. Se você não parar para ouvir a Deus, você pode ter um potencial para ser o maior nessa terra, mas você vai ser um fracasso. Você sabe que eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção. Você sabia que o nosso vocabulário é um dos mais complexos e um dos mais difíceis do mundo, segundo pesquisa. Para a gente é normal porque a gente já nasceu ouvindo português, então é normal. Mas para quem mora em outros países, diz que a língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo. Aí essa pesquisa que saiu, ela mostrou o seguinte: se você tirar uma única letra do nosso alfabeto, vamos imaginar que a letra U, por exemplo, só a letra U, pelo menos 3.000 palavras vão deixar de existir. Mas só uma letra vai deixar de existir 3.000 palavras.
Imagina um carro aí de 100 mil reais. Não, estou falando baixo. De meio milhão. Não sei nem que carro que é. 1 milhão de reais. Faço ideia. Uma Ferrari? Um Porsche? Não sei nem quanto custa. Mas só para você entender. Imagina um Porsche, uma Ferrari da vida. Mas de repente alguém, consciente ou não, por maldade ou não, chega lá e tira uma roda. Não é tirar o pneu, tira a roda. Deixa o carro com 3 rodas. Esse carro não vai valer nada, pessoal. Porque não vai sair do lugar. Não vai ter valor, não vai ter serventia, não vai ter utilidade. Ah, eu mal vou morar dentro dele. Pode morar, mas não vai servir. O carro foi criado para andar, para te levar a algum lugar. O que eu quero mostrar para você é que às vezes você perde uma bênção porque você não ouve a voz de Deus. Na hora que o pastor está ministrando uma bênção, você está conversando. Na hora que o pastor está ministrando uma bênção, você está pensando no que aconteceu, no que vai acontecer. Aí você perde a bênção de Deus, você deixa de subir ao altar também para conquistar, porque você não está ouvindo a voz de Deus. O salmista começou dizendo: bem-aventurado, significa feliz. Mas quem vai ser essa pessoa feliz? Bem-aventurado, que também vai conquistar, que também vai vencer, é aquela pessoa que dá ouvido à voz de Deus. Vou repetir: o único compromisso que Deus tem é com aquilo que Ele fala. Deus não tem compromisso com nenhuma igreja, com nenhum pregador, mas Ele tem compromisso com aquilo que Ele diz. Ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Se eu prometi, eu vou fazer. Se eu falei, eu vou cumprir. Por isso que você tem que ouvir a voz de Deus, porque quando Deus falar contigo, se você for esperto, você vai agarrar a Deus. Você sabe que o sucesso depende de cada pessoa compreender e agarrar as oportunidades. Glória a Deus. Alguém já falou que oportunidade é uma coisa que não volta. Tem gente que já perdeu tanta coisa na vida. Você já perdeu tantas oportunidades. Você já ouviu falar de uma garota chamada Rebeca na Bíblia? A Rebeca, diz a Bíblia, que ela era uma pastora de ovelhas. Ela andava pelo pasto, pegava lá um vaso na época era de barro, como se fosse um tacho, um vaso mesmo de barro. E ela ia buscar água no poço, levava até o coxo e jogava água lá para os seus animais beberem. Um dia a Rebeca chega lá para buscar água, ela viu um homem que havia voltado estava viajando, sentado. Esse homem era um servo de Abraão chamado Damasceno Eliezer. Lembrei o nome dele. O Damasceno estava lá sentado. Ele não estava sozinho não. Ele estava com a bagagem, porque ele foi com uma missão. Abraão diz: Damasceno Eliezer, vai até a terra da minha família buscar uma esposa para o meu filho Isaac. Mas Abraão, como é que eu vou escolher? Tem que ser de que jeito? Aí o Abraão deu a instrução: e se não der certo, volta sem ninguém, mas vai lá que Deus vai ser contigo. Ele chegou e disse: Deus, quem que eu vou escolher para se casar com a filha do meu senhor Abraão, com Isaac? Ele diz: Deus, já sei, eu vou escolher uma mulher que saiba agarrar a oportunidade, que seja bondosa, trabalhadora, que saiba administrar o que tem. Ele foi pensando, ele resumiu a história e disse assim: Deus, a mulher que eu escolher vai ser alguém que vai me oferecer água para que eu beba. Até aí tudo bem. Se você vê um estranho na rua, por educação você pergunta: tudo bem? Precisa de alguma coisa? Você quer uma água? Se você vê uma pessoa caída na rua, você não vai estender a mão para ajudar? A maioria de nós faríamos isso. Nada demais. Mas aí a mulher chegou e te perguntou: o senhor aceita água? Damasceno disse: opa, resposta da oração. Ele disse: tá bom, eu aceito. Quando ele foi beber água, enquanto ele bebia água, a Rebeca olhou do lado e viu 10 camelos. 10. Olhou para o Damasceno Eliezer e disse: Damasceno Eliezer, não sabia o nome, mas, ô moço, senhor, o senhor não quer que eu dê água para os seus camelos? Aí o negócio ficou difícil. Dá água para camelo, pessoal? Você tem noção de quanta água um camelo bebe? Segundo mais de 100. Segundo os biólogos, de 120 a 200 litros cada camelo. Segundo os biólogos, de 120 a 200 litros. Vamos imaginar que aqueles camelos viajaram muito e estavam morrendo de sede. 200 litros cada um. Desses 10, quanto dá? 2.000 litros. 2.000 litros. Ela carregava um vaso de barro, que não era leve, não era de plástico nem hoje, era de barro pesado, que cabia no máximo de 10 a 12 litros. Para arredondar a nossa conta, vamos imaginar que cabia 10 litros. Quantas viagens ela tinha que fazer para dar água para todos os camelos, pessoal? 200. Hã? 200. 200 viagens. 200 viagens ela precisava fazer.
200 vezes até o poço, enchia lá negócio, colocava água lá para os animais. Você pode para imaginar o trabalho disso? Mas a Rebeca viu ali a oportunidade. Ela disse: Senhor, o senhor não quer? Quando ela falou isso, o Damasceno Eliezer disse: opa, já encontrei a escolhida para se casar com Isaac. O que eu quero mostrar com essa história? Oportunidade é uma coisa que você tem que aproveitar. Bem-aventurado, eu nem li o versículo todo, só estou nessa frase. Feliz será a pessoa que der ouvido à voz de Deus, que agarrar as oportunidades daquilo que Deus vai lhe falar, daquilo que Deus vai lhe pedir. Você viu que quando contaram o testemunho, o que as pessoas disseram? Um dia Deus falou isso, eu entendi aquilo, Deus me falou aquilo outro. Quer dizer, as palavras de Deus que vêm ao teu coração, essas palavras são responsáveis por provocar a tua prosperidade, por produzir o teu sucesso, por produzir a tua vitória, por fazer de você e em você uma pessoa feliz, uma pessoa bem-sucedida. Mas tem gente que não consegue vencer porque você não para ouvir a Deus. Você está mais preocupado com o que a revista diz, com o que o noticiário está falando. Você diz: mas eu já ouvi essa mensagem 10 vezes. Por isso que a sua vida não foi para frente, que você escutou. Porque na hora que você ouviu, o que é ouvir? É compreender aquela palavra, é degustar, ou seja, é se alimentar daquele entendimento, viver aquele entendimento. Você vai ver na tua vida a mão de Deus se manifestar. Amém, pessoal? O que eu estou lhe mostrando aqui hoje? A bem-aventurança, o sucesso, é para quem ouve, é para quem sabe agarrar, é para quem consegue acreditar em Deus. Na hora que você decidir acreditar em Deus, você vai mudar o seu futuro. A hora que você decidir acreditar em Deus, você vai prosperar na vida. A hora que você decidir acreditar em Deus, os teus sonhos vão se cumprir. A hora que você decidir, porque Deus, Ele é aquele que faz tudo a partir do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas Ele fez tudo. Às vezes você está esperando fazer alguma coisa, esperando alguma coisa melhorar para você crer em Deus. Você está esperando alguém te ligar para você crer em Deus. Você está esperando alguém te dar alguma coisa para você crer em Deus. Você está esperando alguém fazer alguma coisa para você crer em Deus. Isso não é fé, meu irmão. Na hora que você resolver acreditar, a fé não precisa ver para crer. Ela faz acontecer. Ela recebe uma palavra. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu a palavra, creu na palavra, recebeu a palavra. De posse daquela palavra, você vai e faz. De posse daquela palavra, você vai e pratica. Tiago diz: a fé sem atitude, sem obras, ela é morta. Você falar que tem fé e cruzar os braços é a mesma coisa que não ter fé. Você falar que acredita em Deus e entrar em desespero é a mesma coisa que não acreditar em Deus. Você falar que tem fé e não obedecer a palavra dele, não vai funcionar. Essa fé que você diz ter vai ser uma fé morta, uma fé nula, uma fé 0,0000 infinitamente zero, que não vai levar a lugar algum. Versículo 1 ainda: bem-aventurado quem? Aquele teme ao Senhor. Para aí de novo. Então, feliz, sucesso realizado, conquistará aquele que temer a Deus, que respeitar a Deus. Por isso que quando o pastor está pregando, é aquele momento que você não deve falar com ninguém, você não deve atender o telefone, é porque Deus não vai usar o telefone para falar contigo, viu, gente? Falando aqueles que, você sabe que um dia eu passei por uma igreja, sério, tem casos assim. Um dia eu passei por uma igreja e tinha uma senhora lá que ela era doida para atender o telefone, podia tocar que ela atendia no meio do culto. Eu, com toda a educação, não faz isso. Aí um dia eu pensei que ela tinha se tocado, o telefone tocou, ela saiu, pegou assim, imagina se aqui fosse o telefone. Ela saiu, estava sentada no meio do povo. Peraí, estou no culto, o pastor está pregando agora. Todo mundo ouvindo. Eu parei, fiquei quieto, deixei só ela falar. Peraí, o pastor ficou quieto. Saiu no meio do povo. Naquela igreja, para ir no banheiro, tinha um corredor assim, uma parede dentro da igreja mesmo. Ao invés dela ir no banheiro, ou ir do lado de fora, ou desligar o telefone, que era o melhor, ela ficou atrás da parede, mas era aberto. Ela falou: alô, agora pode falar, o pastor está pregando. Todo mundo ouvindo, pessoal. Verdade, tem gente que é assim, quer dizer, então, o que eu quero mostrar? Preste atenção que Deus fala.
Quando você dá ouvido à voz de Deus, e como é que Deus fala? Através de uma palavra. A palavra que Deus lhe der, a palavra que Deus colocar na tua vida, a palavra que Deus colocar na tua mão, ela vai criar o teu futuro, ela vai produzir o milagre que você precisa, ela vai mudar a tua sorte, ela vai mudar a tua história, ela fará você um conquistador. Então tema a Deus. Temer a Deus não é ter medo, é respeitá-lo. É você respeitar o que Ele diz. Se Deus me falou, eu vou fazer. Se Deus me pediu, eu vou dar. Se Deus me mandou ir, eu estou indo. Se Deus... Às vezes nós temos medo de viver o que nunca vivemos. Um dia um jovem rico disse: o que me falta para entrar no céu? Ele se sentia tanto que ele disse: o que me falta para entrar no céu? Jesus pediu uma coisa para ele que não pediu para mais ninguém. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus nunca pediu para ninguém: vender o que tem e dar para os pobres. Mas para aquele homem Jesus pediu. Era um mandamento particular, pessoal. Ele disse: eu abri mão da minha riqueza, que eu herdei do meu pai, que eu conquistei, isso e aquilo? Não, isso eu não faço. Nunca mais se ouviu falar daquele homem. E Jesus concluiu dizendo: quão difícil entrará pessoas como ele, como esta, no reino dos céus. O reino dos céus, ele é composto de bênçãos, de prosperidade, de sucesso, de realizações, de conquistas, de mudança de vida. Meu irmão, o reino dos céus, ele se manifesta na vida daquela pessoa que crê. Então você precisa ser bem-aventurado. Quando você se tornar bem-aventurado, você vai temer a Deus. Quando você temer a Deus, respeitar a Deus, você vai ver as grandes obras que Deus vai fazer na sua vida. Mas ele falou mais: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que faz o quê? Anda nos teus caminhos. E que anda. Você pode marcar essa página que eu já volto? Marca essa página aí. Volte um pouquinho no Antigo Testamento mais. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Quando você teme a Deus, quando você respeita a Deus, 2 Reis, capítulo 6. Olha o que você será capaz de fazer. Segundo livro de Reis, lá no Antigo Testamento, começa com Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. 12º livro da sua Bíblia. Capítulo de número, cadê o capítulo aqui? 6. Olha o que acontecerá se você temer a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Se você fizer isso, marque lá em Salmos, que eu já vou voltar para fechar. Se você temer a Deus e andar nos caminhos de Deus, olha o que aconteceu com Eliseu. Capítulo 6, versos 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é o quê? Olha aqui, pastor. Você está cansado de viver uma vida limitada? Amplie a sua mente. Você só vai ampliar os seus resultados quando você ampliar a sua maneira de pensar, de agir. Tem gente que nunca melhorou na vida porque você sempre agiu do mesmo jeito, creu da mesma forma, agiu com a mesma fé, plantou a mesma semente, lutou a mesma batalha. Você não mudou. A Bíblia diz: mude a maneira de pensar e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A tua derrota começa na sua cabeça, o seu sucesso começa em você. Provérbios 23:7 diz: assim como imaginar na tua alma, assim é. Isso não é pensamento positivo, isso é vida sagrada. Assim como pensar na tua alma, na sua mente, assim vai ser. O teu sucesso começa dentro de você e a tua derrota também. Tem gente que está vivendo uma vida apertada, expressão mais simples, vendendo almoço para comer na janta, e você não se incomoda. Você não se incomoda, você não quer crescer, você não procura melhorar, você não se incomoda com isso, você acha normal. Todo mundo vive assim. Você não é todo mundo. Uma das pessoas que testemunham aqui hoje, elas dizem: eu creio que o meu Deus está acima da crise. E é verdade. Deus está acima da crise, Deus está acima da tua dificuldade. Tem gente que está em crise, mas tem gente conseguindo emprego, tem gente sendo promovido, tem gente conseguindo empresa, tem gente crescendo na vida. Então o teu sucesso começa dentro de você. Eles disseram: Eliseu, aqui é estreito, estamos vivendo uma vida apertada. Amplie o nosso território para a sua vida, para as bênçãos na sua vida serem ampliadas. A sua mente, o seu entendimento tem que ser ampliado. Se você continuar pensando da mesma maneira, você vai ter os mesmos resultados.
Se você continuar plantando a mesma semente, você vai colher os mesmos frutos. Se você continuar agindo da mesma forma, nada vai mudar. A mudança começa dentro de nós. A sua mudança, o seu milagre, o teu sucesso começa de dentro para fora. Por isso que toda segunda-feira você deve se esforçar e estar conosco. Mas continue aqui. Vamos, pois, eles disseram, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitarmos ali. E disse ele, então vamos. Em outras palavras, Eliseu, queremos crescer. Eliseu falou, tá bom, vai lá. Vão lá que vocês vão conseguir. Versículo 3. E disse um, serve-te de ires com os teus servos? E ele disse, eu? Você quer crescer na vida? Pastor, quero. Venha buscar a Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eliseu era o homem de Deus. Você quer vencer na vida? Busca a Deus. Não deixe de vir no culto da prosperidade. Não deixe de buscar a Deus aos domingos. Você diz, eu quero vencer na vida. Jesus foi categórico e afirmativo. Ninguém conseguirá coisa alguma. Nada podeis fazer sem mim. Quer vencer? Vai buscar Deus. Pare de ficar dando murro em ponta de faca, dar cabeçada na parede. Não, eu quero vencer, então vou buscar Deus. Engula o seu orgulho, passa por cima do preconceito. Mas que preconceito? Hoje até que é light. Eu estou há quase 30 anos que eu sou evangélico, há 29 anos. Eu tive um tio, que ele já faleceu. Esse tio, quando ele se converteu, ele pegava a Bíblia dele, ele colocava, era uma Bíblia mais ou menos desse tamanho, ele colocava dentro de um saquinho de pão, antigamente aquele saquinho pálido, meio marronzado, marrom, pálido, sei lá, acho que era pálido aquele negócio. Ele colocava dentro de um saco de pão e ainda colocava dentro de uma sacolinha. Um dia eu perguntei para esse meu tio, muitos anos atrás, no comecinho da conversão dele, eu também recém-convertido. Eu disse, tio, por que você não leva a Bíblia na mão que nem todo mundo? Eu pensei que ele ia falar a verdade, eu tenho vergonha. Ele não falou a verdade não, ele falou, não, é que a minha mão sua muito. Aqui, desculpa, pessoal. Você sabe que tem gente que infelizmente é assim, a pessoa não se assume diante de Deus. Você não se assume quem você é, quem Deus quer que você seja. Preste atenção nisso, não tenha medo, amplie a sua mente, amplie a sua visão. Então, antigamente havia um preconceito, até para ir para a igreja, falar que era crente. Hoje é motivo de orgulho. Você sabe que tem pessoas aí que dizem, eu sou evangélico só para se dar bem com o público evangélico, depois sai beber, encher a cara, fazer besteira na vida. Verdade. Mas vamos ficar no nosso caso aqui. Meu irmão, respeite a Deus. Versículo 4. Versículo 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Versículo 5. E sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro fez o quê? Caiu na água e clamou e disse, ai meu Senhor! Porque o quê? Primeiro que não deveria ter pego emprestado. A Bíblia diz, a ninguém levais coisa alguma, não. Seu amor de Deus. Você tem que lutar para não dever nada para ninguém, pessoal. Dá de cabeça erguida. Mas entenda a lição que eu estou correndo por causa do tempo, mas a lição que eu quero chegar. Estava lá cortando a árvore, o cabo saiu, a ponta do machado caiu dentro da água. E você sabe, quem já trabalhou com machado, que machado tende a ser pesado, a ponta tende a ser pesada, até para ajudar você a cortar a árvore. Foi projetado para isso. Bom, caiu na água. Ferro flutua, pessoal? Não. Até onde se sabe, não. Ainda mais o machado. Mas olha o que diz o 6. E disse quem? Homem de Deus. Aquele que teme a Deus. Homem de Deus é aquele que teme, que respeita a Deus. Se você respeitar a Deus, você vai ser homem de Deus. Se você respeitar a Deus, você vai ser mulher de Deus. Diz, e disse o homem de Deus, onde caiu? E mostraram-lhe o lugar. E o que o homem de Deus fez? Pegou um anzol e foi pescar. Foi isso? Não, ele cortou um pau, um pedaço de madeira de lenho, e lançou ali. E fez o quê? Meu irmão, isso aqui é a obra de Deus. Como é que um pedaço de pau lançado na água vai fazer um ferro flutuar? O que eu quero mostrar para você? Quando você respeitar a Deus e andar na presença de Deus, mesmo que você não tenha recurso, Deus te dá condições de você conquistar. Tem gente que está esperando o dia que você tiver muito dinheiro para você vencer na vida. Você diz, eu não tenho dinheiro, mas se você temer a Deus, o seu respeito a Deus fará com que as bênçãos venham até você e te alcancem. Tem gente que está naquela expectativa, Deus, mas eu não tenho como. O Eliseu poderia pensar, e agora vão ter que. Por que eles não mergulharam, pastor? Não sei se era fundo do rio, não sei se eles não sabiam nadar. O fato é, eles entraram em desespero, não tinha como tirar aquilo, era emprestado, e se
não pegasse aquilo de volta, além de ter que passar vergonha de pagar porque era emprestado, eles ainda não iam conseguir o quê? Ampliar. Eles estavam cortando madeira para quê? Para ampliar o termo. Não foi o versículo 1? Eliseu, o lugar que estamos é muito apertado, é estreito, queremos um lugar maior. Eles queriam crescer. Mas para que eles pudessem crescer, para que eles crescessem ou para crescerem, era necessário aquele machado. Pastor, para o meu negócio dar certo, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de pessoas que me banquem. Eu preciso de cliente. Pastor, na rua que eu estou, o meu ponto não passa ninguém. Pastor, nenhum banco do jeito que eu estou vai me dar empréstimo. Nenhuma empresa vai me fazer parceria. Mas se você temer a Deus, veja que com a madeirinha jogou na água, o ferro flutuou. Que mágica que é essa? Não é mágica, é Deus. Como é que você vai conseguir? Se você temer a Deus, Deus vai mandar recurso, Deus vai mandar cliente, Deus vai mandar dinheiro. O que for necessário, Deus vai mandar para abençoar você em nome de Jesus. Digam graças a Deus, pessoal. Vamos aplaudir a Jesus. Olha, Deus tem muito mais para lhe dar. Mas eu vou ter que terminar aqui, porque senão eu não consigo orar por você ainda. Eu estou com uma folha cheia de coisas para falar para vocês. Não falei nem a metade da página aqui ainda. Mas o que eu quero deixar para o teu coração: se você acreditar em Deus, se você confiar no Senhor, mesmo que você não tenha recurso, Deus vai fazer o impossível. Amém. Não fique dependente de alguém. Abel e Caim tiveram o mesmo pai. Um foi um sucesso, outro foi um fracasso. A Bíblia fala de Salomão e Absalão, filhos de Davi, do mesmo homem. Um foi um sucesso, o outro morreu enforcado. A Bíblia fala de Jacó e Esaú, a mesma coisa. Tiveram o mesmo pai. Um se tornou grande, prosperou, enriqueceu no deserto. O outro se tornou só mais um no meio da multidão. Não importa quem você seja. Se você também deixou, pastor, aquilo que vai me fazer crescer está me faltando. Está me faltando dinheiro, está me faltando cliente, está me faltando isso, aquilo. Só não pode me faltar Deus na sua vida. Vamos orar? Fica de pé, por favor, queridos. Olha, que pena que existe relógio aqui para marcar tempo. É uma pena, mas eu quero buscar Deus com você. Segunda-feira que vem eu queria que você não faltasse a igreja. Você vai vir para conquistar. A campanha termina dos conquistadores, mas a bênção não. Feche os olhos, por favor. Querido Deus e Pai, eu estou na tua presença, crendo, confiando no Deus que tudo pode. Meu Deus, o que nós aprendemos aqui hoje, Deus, são tanta coisa. Mas que o sucesso, Pai, é para quem anda, para quem respeita. O Salmo 128, versículo 2, que eu nem terminei de ler, ele diz, meu Pai, que feliz será essa pessoa, e essa pessoa será bem sucedida em tudo quanto fizer. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso, ó Pai, da Tua ajuda. Eu preciso, ó Pai, da Tua resposta. Eu preciso, ó Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é fiel. Fiel, ó Deus, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, além daquilo que sonhamos ou imaginamos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é por nós, o Deus que guerreia a nossa guerra, o Deus, ó Pai, que nos faz vitorioso, o Deus, ó Pai, que nos faz assumir, ó Deus, diante de todas as coisas, o Deus que nos dá vitória, meu Deus, sobre as adversidades, o Deus que nos faz conquistar, o Deus, ó Pai, que nos faz assumir tudo aquilo, ó Pai, que nós precisamos. Espírito Santo de Deus, então olhe para essa pessoa agora, essa pessoa que hoje está dizendo, eu vou conquistar, eu vou dar a volta por cima, eu vou vencer, eu vou me assumir diante de Deus, eu vou tomar posse de tudo que Deus tem para minha vida. Ele é Senhor da tua vida, Ele é Deus que te sara, Ele é Deus que te abençoa. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não chega atrasado, o Senhor cumpre a sua palavra e promessa, meu Deus. E que essa pessoa hoje, que ela possa dar a volta por cima, que ela possa vencer corações sedentos por vitórias, por conquistas, por assumir tudo que o Senhor tem para a vida deles. Abençoe o teu povo, prospere o teu povo, multiplica
na vida deles do teu favor, da tua graça, do teu milagre, do teu sucesso, da tua provisão, das tuas bênçãos, em o nome de Jesus Cristo. E a igreja diga obrigado, meu Deus. Diga, eu seguro a minha bênção, eu tomo posse do meu milagre. Diga, miséria, sai da minha vida, sai dos teus caminhos, vai embora, em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça, diga: Deus, me dê sabedoria para prosperar, para enriquecer, para vencer, para dar a volta por cima, para conquistar tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu assumo que diante de tudo e de todos, eu sou um conquistador para a glória do nosso Deus. Levante as mãos e diga: obrigado, Senhor, eu recebo tudo que Deus tem para a minha vida, no nome de Jesus Cristo. E você aplauda Jesus, que Ele é forte. Aleluia. Glória a Deus. Gente, por favor, amigos, olha, final do Salmo 128. Dá tempo para eu explicar, que já quase 9 horas, pessoal. Mas deixa eu só ler o versículo 2, ó. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Esse é o recado para você hoje. Para você ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, respeite a Deus, ouça a palavra de Deus e seja um vitorioso, tá bom? Olha, o pessoal da TV, Deus abençoe em nome de Jesus. Daqui a eu tenho 7 minutinhos, nós iremos lá para fora para enterrar essa pedra e determinar: Deus ser coluna na casa de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.